Alô galera, além de fazer esses resumos das coletivas dos atletas que normalmente eu faço aqui no Instagram, vou trazê-los também no canal do YouTube. Se quiser visitá-los, a gente vai trazer conteúdos no canal do YouTube também para a gente conversar mais sobre a equipe do Ceará, jogos, informações e questões relevantes também no nosso canal do YouTube. Hoje, 2 atletas falaram aqui no Ceará, foram 2 entrevistas coletivas. Teve o Kaique, que é volante, o volante Kaique, e teve também o Igor. O Igor é uma apresentação, né? Porque já jogou 4 partidas, mas ainda não tinha concedido entrevista coletiva. Vou falar primeiro do Kaique, pela ordem dos acontecimentos. O Kaique falou primeiro. O Kaique admitiu que o foco agora é na Copa do Brasil. O Ceará joga nesta quarta-feira contra a Caldense lá em Minas Gerais. E ele disse, olha, que o time tem que ficar bem atento, precisa olhar para os exemplos das equipes favoritas que foram eliminadas na Copa do Brasil. E já vou falar mais, porque numa outra pergunta, num outro questionamento, ele falou mais sobre essa situação, mas eu perguntei para ele sobre a lateral direita, né? Vocês perceberam, o Kaique é volante, mas tem atuado muito no Ceará também na lateral direita. Ele afirma que já atuou na lateral direita, como o Gustavo Morínigo tinha me dito em uma das coletivas pós-jogo dele. O Kaique atuou na Portuguesa, quando jogava por lá, em 2016, como lateral esquerdo. Ele disse que prefere, claro, a sua posição é de volante, mas que o que ele gosta mesmo é de jogar. E aí, se tiver que jogar na lateral direita, na lateral esquerda, na zaga ou até como goleiro, ele diz que prefere jogar do que ficar esperando uma posição de volante no banco de reservas. Quer ajudar, disse até que é goleiro nos rachas, né? O Trovão do Futebolês perguntou para ele se ele jogava nos rachas como goleiro. Ele disse que sim. Acredito que o Trovão deve fazer alguma matéria nesse sentido. Aguardem lá na TV, no Futebolês. Essas matérias do Trovão são sempre excelentes. Ele deve trazer algum conteúdo em relação a esse assunto. Também falou o Kaique Gonçalves, que fica feliz por ter jogado todas as partidas até aqui. Foram mais de 770 minutos do Kaique Gonçalves em campo. Ele é o que mais jogou, porque normalmente é um goleiro, mas o Morínigo utilizou 3 vezes uma mudança ali nos goleiros, né? Por 3 vezes o goleiro titular não foi o Richard, senão o Richard teria essa movimentação dos 900 minutos nas 10 partidas do Ceará até aqui na temporada, mas com essa rotatividade acabou que o Richard não jogou todas as partidas. O Aguilar jogou 3, o Richard jogou 6, então o Kaique, que jogou as 10, foi até substituído em algumas, tem a maior minutagem do grupo até aqui. Eu até anotei aqui a minutagem. Eu ia fazer essa pergunta, o Horácio Neto acabou fazendo essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta em relação a ele ter jogado tantas partidas aí, o Kaique, mas o Horácio se antecipou. O Horácio, que é da nossa companheira Rádio Povo, CBN, 773 minutos, quer dizer, o Horácio é nosso companheiro da Rádio Povo, CBN, que é co-irmã da Jangadeiro Band News, onde eu trabalho, né, do sistema Jangadeiro. 773 minutos, 773 minutos do Kaique Gonçalves em campo. Então, ele fica feliz por ter jogado todas as partidas. Ele sabe que essa questão de ter jogado todos os jogos tem a ver com uma confiança, né? O treinador precisa ter uma confiança no jogador para ele jogar tantas partidas assim. Então, está muito feliz por ter a confiança do técnico Gustavo Morínigo. Agora, o que ele lamenta? Claro, lamenta a ausência no Clássico Rei, né? Ficar fora do Clássico Rei é sempre estranho e não é muito positivo. O que aconteceu? O Kaique já tinha 2 cartões amarelos e tomou o 3º cartão contra a equipe do Fluminense lá no Piauí. Ele até explicou o que aconteceu, né? Quem estava observando o jogo, quem estava ouvindo a Jangadeiro Band News, o Futebolês, percebeu que ele estava na barreira para uma falta do Fluminense e acabou tomando o cartão amarelo que completou a série de 3 cartões. Ele explicou
que ele apagou a linha que o árbitro tinha feito. O árbitro faz lá a linha, né? Fez aquela linha para mostrar que ali a barreira tinha que ficar e ele apagou a linha. Ele disse que não foi assim uma questão de que ele queria apagar a linha, ele apagou, não foi proposital, e ele era a base da barreira, né? O cara levanta a mão, olha lá para o Richard, na verdade era o Aguilar, né? Olha lá para o Aguilar, ó, tô aqui na base da barreira, e aí a base da barreira tomou cartão. Era exatamente ele, o Kaique. Completou a série de 3 cartões, não joga contra o Fortaleza, desejou, claro, sorte aos seus companheiros para essa partida, mas não vai poder estar em campo, lamentou muito, ele que foi bem no primeiro Clássico Rei da temporada. Sobre o grupo, sobre ele mesmo, acredita que está evoluindo na adaptação, né? Ele diz que ainda chegou ao clube esse ano, está em fase de adaptação, mas acredita que está numa franca evolução. Não está satisfeito com as suas atuações, acho que pode render muito mais e acredita que essa adaptação e as melhores atuações dele vão vir até o final do ano, até o final desta temporada, o Kaique volante. E tem certeza que a partida contra a Caldense será difícil. Eu disse que ele voltou a falar em uma outra pergunta. Ele falou, foi uma pergunta minha sobre a importância desse jogo, e ele disse que tem amigos lá na Caldense, o Patrick, que jogou com ele na Ferroviária, que é zagueiro, o Fabrício, que jogou com ele na Portuguesa de São Paulo, é meia, atua como meia e como lateral direito, e o Alisson lateral esquerdo, que jogou aqui na equipe do Ceará, ele jogava lá no Oeste e aí acabou vindo para o Ceará. O Alisson, que jogou pelo Ceará, também é seu amigo, então ele sabe que lá o grupo está focado para se classificar, para passar pelo Ceará, então ele acredita que o Ceará precisa ter um foco muito grande nessa partida para conseguir a sua classificação, e que está certo que o grupo entende essa necessidade da equipe jogar bem. E aí, o Kaique, que é esperto, claro, citou já exemplos como de Cuiabá e Juventude, que acabaram surpreendidos na Copa do Brasil e acabaram eliminados na competição. Então, o que ele entende? Não pode acontecer a mesma coisa. Para não acontecer a mesma coisa, claro, o Ceará tem que estar muito focado nessa partida pela Copa do Brasil. Sobre o grupo e essa questão de foco, né, ele acha que o grupo está muito unido, muito focado, e que ele disse que depois dos jogos os atletas sentam, conversam, se avaliam, se elogiam, mas também se criticam, né? Os atletas se criticam, segundo o Kaique Gonçalves. Ele diz que os próprios jogadores acabam fazendo essas críticas, né? Criticam um ao outro, elogiam um ao outro, tentando que todos melhorem. Em relação ao Gustavo Morínigo, ele acredita que depois que o Morínigo pôde ir para a borda do campo, eu não sei se vocês lembram, começou a temporada, as 2 primeiras partidas, o Morínigo estava aguardando o visto. Ele precisava que a documentação fosse enviada pelo Paraguai, no equivalente ali à Polícia Federal Brasileira, né, a Polícia Paraguaia. Demorou um pouco a mandar essa documentação, o visto dele demorou um pouco a sair, o Josnel Burgos ficou à frente da equipe, e foi exatamente quando o Ceará perdeu para o Ferroviário. Na primeira partida ele venceu, foi pelo Cearense, segunda contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste perdeu, depois o Gustavo Morínigo assumiu a equipe, e o Kaique disse, olha, nada contra o Josnel Burgos, pelo contrário, faz o trabalho dele muito bem, mas ter o treinador, o cara que manda, o cara que dirige a equipe nos treinos, durante os jogos, faz toda a diferença. Deixou bem claro o Kaique, e ele disse que o Morínigo é um cara que trabalha o grupo demais, são muitas variações durante os treinamentos, não é um treinador previsível. Para cada jogada que ele ensina, ele quer ter 3 ou 4 variações, e ele ensina isso a cada jogada que faz, já ensina a jogada e as variações das jogadas, e diz que hoje mesmo aconteceu muito isso, no treino de hoje, e muitas finalizações que acabaram acontecendo nesse treinamento. Sobre os departamentos do clube, é uma questão que a gente estava levantando, o seguinte: a partir de agora, o Ceará vai ter que trabalhar forte, o grupo inteiro. Tem momento que as mudanças vão ter que acontecer, né? Não dá para ficar com um time só. E
atleta, o Kaique, entende o seguinte: os departamentos ajudam muito, porque está todo mundo na mesma estrutura física, trabalhando as mesmas coisas. Então ele elogiou muito o departamento físico, o departamento médico, porque não é só o tratamento, é a prevenção também, a fisiologia, a nutrição, e acredita que isso ajuda todos os atletas a estarem no mesmo nível, estarem preparados para as partidas. Gostei muito da entrevista do Kaique. Acho que ele foi um cara extremamente sincero, natural falando, e falou sobre todos esses assuntos aí, todos esses aspectos. Se você quiser assistir a coletiva no Futebolês, lá no Instagram do Futebolês, eu fiz a transmissão da coletiva completa, então você pode assistir aí a coletiva do volante Kaique, mas o resumo é esse, né? O que ele falou realmente foi isso que eu resumi aqui para vocês.